Queria ainda, antes de iniciar o meu pronunciamento, parabenizar o pronunciamento da senadora Ana Rita, assim como todos do Partido dos Trabalhadores, porque estão celebrando neste momento, nesse período agora, os 33 anos de fundação do partido, e junto com o PMDB, que também agora no mês de março irá comemorar os seus 47 anos de fundação, o partido mais antigo em atividade no país, que tem a responsabilidade, o PT com a presidência da República, o PMDB com a vice-presidência da República, agora com o presidente da Câmara dos Deputados, com o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, dar andamento, continuidade às reformas tão importantes para o nosso país. E eu acredito que, logo após o período do Carnaval, nós haveremos de imediatamente votar, primeiro, o orçamento da União. A União não pode continuar sem o seu orçamento aprovado, que não teve acordo no início do ano, no final do ano, não teve acordo agora no início dos trabalhos, mas eu espero que esse acordo seja feito o mais rápido possível para assim que a gente retornar após o Carnaval, a gente possa votar o orçamento da União para dar andamento às obras de infraestrutura do país e às obras sociais que possa beneficiar a população brasileira. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o país atravessa um momento bastante delicado no que diz respeito à indústria de transformação. Esse setor que nos últimos 50, 60 anos representou a vanguarda do desenvolvimento econômico brasileiro e, como nenhum outro, representou a entrada do Brasil num novo patamar de modernidade. Está sitiado por um conjunto negativo de fatores que põe em risco na sua própria sobrevivência. O custo e a má qualidade de nossa infraestrutura, a complexidade do sistema tributário, a alta carga de impostos, a inadequada capacitação da mão de obra e a baixa qualidade da educação somam-se a fatores conjunturais, tais como as taxas de juros reais e de câmbio, ainda problemáticas, para compor um quadro de altíssima gravidade. Eu não estou aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, fazendo uma crítica ao governo, mas fazendo um alerta. Nos colocando à disposição, eu sei que já avançamos muito, avançamos na educação, avançamos na infraestrutura, avançamos nos programas sociais, na renda das famílias, tirando da pobreza mais de 40 milhões de brasileiros, agora erradicando de vez a miséria extrema, como a presidente Dilma já anunciou recentemente, números impressionantes, que mais de 17 milhões de pessoas já saíram também da pobreza extrema. Tudo isso foi muito importante, está sendo muito importante para a população brasileira. Mas precisamos avançar mais. Eu acredito que nós precisamos e podemos, o Brasil pode. O orçamento é muito grande, é muito forte, todos os anos sobra recurso do orçamento por falta de gestão, por falta de projetos, tanto dos municípios, dos estados e também da União. Não é por outro motivo que a competitividade da nossa economia é tão baixa. No último relatório do Fórum Econômico Mundial, que tomo como exemplo, o Brasil está classificado na posição de número 48, 48ª, entre os 144 pesquisados. Isso é um desastre, no contexto de uma crise que acirra ainda mais a disputa global pelos mercados ao redor do planeta. Nós que somos, hoje, estamos aí variando, disputando entre a sexta e a sétima economia do mundo, como é que podemos ficar agora em 48º nessa questão de competitividade? A infraestrutura, em especial, torna-se a cada dia um peso maior nos custos da produção. Para se ter uma ideia do potencial de prejuízo que trazem as suas deficiências, basta fazer algumas comparações, que considero bastante simples, mas esclarecedoras. Uma delas vem do setor do agronegócio, forte no meu estado de Rondônia e em vários estados do norte, como Mato Grosso do Sul, Pará e outros. Veja, senhor presidente, transportar uma tonelada de soja do norte do Mato Grosso até Xangai, na China, custa cerca de $180.
Se fosse soja do meu estado de Rondônia, provavelmente custaria ainda um pouco mais, em virtude da distância a ser adicionalmente percorrida, em estradas com pavimentação em péssimas condições. Ora, essa tonelada de soja custaria apenas $108 para sair do meio oeste dos Estados Unidos, uma região também central de vocação agrícola, e chegar ao mesmo destino praticando custo 40% inferior ao incidente sobre o produto nacional. Mas o caso da indústria é ainda mais grave. A tudo o que se perde no transporte e na movimentação de cargas, nas estradas, portos, aeroportos, acrescenta-se ainda os problemas de coleta e distribuição nas grandes regiões metropolitanas, nas quais o trânsito não flui e onde crescem as restrições à operação de caminhões de grande porte. É o caso de São Paulo, maior centro produtor e consumidor de produtos industriais do Brasil, que cada vez mais restringe o tráfego de veículos de maior porte, obrigando ao uso de outros menores e ao aproveitamento de períodos noturnos para a operação. Tudo isso, senhor presidente, é custo. Tudo isso ajuda a explicar por que os custos de produção industriais sobem sistematicamente acima do índice de inflação. O último dado divulgado, por exemplo, referente ao terceiro trimestre de 2012, aponta para um aumento de 8,1% em apenas 3 meses. É acertado, portanto, o diagnóstico feito pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, e quero aqui em falar do Paulo Scaff, que é do Estado de Vossa Excelência, senhor presidente, da grande cruzada, a grande luta que o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, fez pela redução da tarifa de energia elétrica. Foi ele o grande precursor, o grande timoneiro que começou a conversar com a presidente da República, começou a conversar com o ministro de Minas e Energia, com os senadores, com os deputados federais, para que a gente pudesse baixar o custo da energia elétrica. Ele sabia, não só para diminuir a tarifa do consumidor de baixa renda, mas principalmente dos empresários, dos comerciantes, para poder ter mais competitividade com outros mercados. O desempenho da indústria de transformação, em virtude de todo esse rol de dificuldades, tende a puxar para baixo o crescimento da economia. Se o índice setorial de crescimento foi nulo em 2011, o de 2012 ficou negativo em 2,7%, conforme apurado pelo próprio IBGE. Nessas condições, não há como o PIB brasileiro ultrapassar o apático patamar de crescimento ao qual se resignou de 2,7% em 2011 e de algo em torno de 1% projetado para 2012. Quando eu falei no início que nós podemos mais, o Brasil pode crescer muito mais. Se corrigir esses gargalos na infraestrutura brasileira, nos custos da produção, o Brasil poderá crescer continuamente a taxas de 3, 4, 5, até mais, como crescemos num ano, até 7%. Enquanto isso, o mundo, aí computados os países em crise, cresce na casa de 3%. E a América Latina, como um todo, até mesmo um pouco acima. Este ano nós fomos o último no crescimento da América do Sul. Senhor presidente, o setor industrial tem sido, nas últimas décadas, o carro-chefe do nosso desenvolvimento. Nele reside parcela expressiva dos bons salários e dos empregos de boa qualidade, que vem fazendo a diferença na melhora das condições sociais e econômicas do trabalhador. Não pode esse verdadeiro patrimônio civilizacional brasileiro, seu imenso parque industrial, ser posto a perder por inépcia de tratamento dado a questões tais como a infraestrutura produtiva. Trago esse problema à atenção do plenário porque, em vista da escala
e da abrangência de seus potenciais efeitos, não pode ele deixar de figurar no horizonte das mais importantes preocupações desta Casa. Então fica aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, este alerta às autoridades do nosso país para que esses gargalos de infraestrutura nas rodovias, nas ferrovias, eu vejo agora que os últimos programas lançados, o programa de duplicação de ferrovias, de manutenção, de construção de ferrovias, de rodovias, e também o programa de ferrovias, que foi lançado recentemente pela presidente Dilma, pilotado pelo Bernardo Figueiredo, eu acredito que, a exemplo do modelo de energia elétrica que está dando certo, da construção das nossas usinas, esse programa de ferrovias e de rodovias e de portos e de aeroportos também vai dar certo. É claro que demanda aí um certo tempo. Para isso, nós precisamos acelerar os projetos, as licitações, as contratações, para que essas obras possam realmente entrar em fase de construção, para diminuir esses gargalos, melhorar a nossa infraestrutura e aumentar a nossa competitividade, gerando emprego e renda para o nosso povo. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.